tarde, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou desenvolvedora Android no Banco Pan, que com uma parceria com o Pro, a gente está nessa semana de tecnologia, e esse é o último episódio que a gente vai explicar e mostrar para vocês o quão interessante é esse desenvolvimento mobile. E além dessa profissão, eu também gosto muito de ler. Como vocês podem ver aqui no canto do vídeo, eu tenho bastante livros em casa, sou viciada em leitura desde os 9 anos. É um hobby que eu gosto muito. E além disso, eu gosto muito de futebol também, sou torcedora do Corinthians, fanática. E basicamente é isso, é código, livros e futebol. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ramon, trabalho no PAN na área de arquitetura de sistemas, focado bastante em back-end. Estou aqui junto com a Aline para esse vídeo explicar como a gente vai criar um aplicativo para você impressionar os seus amigos e a sua família. Eu gosto muito de passar tempo com o meu filho e com a minha família, gosto de cozinhar e sou apaixonado por fazer churrasco. Então, todo mundo convidado aí, a gente, passando esse momento difícil, a gente faz um churrascão aí, todo mundo, e trocar experiências aí. Então, agora a gente vai ver o conteúdo que a gente preparou aqui para vocês. Tem uma apresentação aqui para ajudar a gente a cadenciar aqui o diálogo, mas não se prenda ao que está escrito aqui, a gente vai conversando por aqui. Esses é a nossa agenda para o bate-papo de hoje. A gente separou alguns tópicos bem interessantes e vamos correr com esse conteúdo aqui, que tem muita coisa bacana para a gente ver. O primeiro tópico que eu venho trazer aqui é a gente entender a diferença do que é o back-end e o front-end. Nos outros episódios, vocês viram a parte de front-end com os outros participantes, o código JavaScript, HTML, CSS. Se você não viu esse conteúdo, corre lá, que é bem bacana e é fundamental você ter assistido para entender algumas coisas aqui. Então, o que é o back-end e o front-end? A diferença principal entre os dois é aonde vai ser executado o código. Basicamente, tudo aqui é código, tá? O que vai mudar de um para o outro é a responsabilidade de cada um e aonde o código é executado. No caso do front-end, a responsabilidade dele é criar a camada de apresentação, que a gente chama. Então, é onde vai ser responsável pela apresentação, a experiência do usuário, a interação do usuário, como dá para ver aqui o nosso bonequinho bonitinho aqui. Então, a gente tem que ter uma apresentação bacana para o nosso site, o nosso aplicativo ser atrativo, né? Já no back-end, ele é responsável por executar cálculos, armazenar informações, transformar dados. E o código é executado em um servidor. E no caso do front-end, o código é executado no dispositivo que está acessando o site. Então, se você acessar o site pelo seu celular, é o seu celular que está executando aquele código. Se você acessar pelo seu computador, é o computador que está executando aquele código. No caso do back-end, o código está sempre rodando num computador que a gente chama de servidor. Mas o que é um servidor, né? Um servidor nada mais é do que um computador muito potente, muito mais potente do que o nosso computador aqui, que a gente tem aqui em casa, e ele tem um poder computacional muito alto, capaz de executar milhares de tarefas ao mesmo tempo, e ele também é feito para ficar ligado 24 horas por dia. Diferente do nosso computador doméstico aqui que a gente usa. Então manter um servidor não é uma coisa que é fácil, né? Você tem que ter um fornecimento de energia elétrica muito grande, você tem que ter refrigeração, porque ele produz muito calor, você tem que ter alimentações alternativas no caso de uma falha de energia, tal. Então não é uma tarefa simples. Pensando nisso, existem algumas empresas que fazem uma espécie de aluguel de servidores. Então, você não precisa construir um servidor na sua casa se você quiser colocar um site ou um aplicativo no ar. Existem diversas empresas aí no mercado que alugam servidores para você poder colocar o seu código para rodar lá. Então, a gente viu que existe o front-end e o back-end, e eles precisam conversar para trocar informações.
Então, o front-end eventualmente manda alguma coisa para o back-end calcular ou armazenar, e o back-end devolve falando se deu tudo certo, se ocorreu alguma falha, alguma coisa desse tipo. E esse diálogo tem que ser padronizado, senão começa a ficar muito difícil de desenvolver aplicações, né? Se cada um inventar uma maneira de falar, vai ficando difícil de todo mundo entender o diálogo dos sites. E pensando nisso, um padrão que tem se popularizado muito nos últimos anos são as APIs REST com JSON. REST é um acrônimo, mas que quer dizer representação de estados e transferência de dados, tá? E JSON é uma outra palavra estranha aqui, que no fundo quer dizer objetos JavaScript. Vocês devem ter visto JavaScript nos outros vídeos. Então, nada mais é de transportar objetos JavaScript através de requisições entre o back-end e o front-end. Então, o REST, qual a responsabilidade dele? O REST dita como vai ser organizado os elementos, quais são esses elementos da comunicação e as seções desse elemento. Então, você diz qual vai ser a ação daquela requisição, né, que é como é denominado tecnicamente essa comunicação, o cabeçalho, o formato do conteúdo, a autenticação, qual vai ser a segurança que vai ter essa comunicação, e por aí vai. Já o JSON é a forma de você representar toda essa organização e todos esses elementos. Uma analogia, um paralelo interessante, se a gente fizer com a língua portuguesa, é o REST sendo as regras gramaticais, então a estrutura, quando você usa um verbo, quando você usa um acento ou não, quando você tem que falar em primeira ou em segunda pessoa. E o JSON seria a forma como você tem. E o JSON seria a forma de você transmitir a sua ideia. Pode ser escrita ou falada. Então, o JSON é um canal de comunicação. E aí a gente chega aqui mais próximo de conseguir criar uma aplicação. E aí, para aproveitar o conhecimento que a gente já tem dos outros vídeos de JavaScript, eu vou apresentar para vocês um projeto muito interessante que mudou muita coisa no cenário de desenvolvimento nos últimos anos. Até 2009, mais ou menos, as linguagens de servidor que o pessoal fala, né, server-side, que seriam códigos que rodam no servidor, código de back-end, era dominado por linguagens como PHP, Java e C Sharp. E o código JavaScript era um código exclusivamente de front-end, né? Era exclusivamente sendo executado no navegador. E em 2009, o pessoal apareceu com um projeto chamado Node.js, que possibilitou a execução de código JavaScript no servidor. Então, isso abriu portas para muita coisa ser criada, para muito desenvolvedor, até então front-end, poder criar aplicações. Então, agora eu vou mostrar para vocês um código Node.js de uma API REST, para vocês verem o que é um código back-end. Depois, esse código a Aline vai usar lá na parte do aplicativo para montar uma tela bacana para exibir esses dados que o nosso back-end vai passar para ela. Agora eu estou aqui num editor de texto e vou mostrar para vocês a estrutura de um projeto de back-end, tá? Esse aqui é um projeto bem simples para a gente entender os conceitos, as principais partes aqui do nosso projeto de back-end. Em projetos maiores, profissionais, como os projetos que a gente tem no PAN, aí a gente vai ter uma estrutura muito maior, com diversos arquivos, dezenas, centenas de linhas de código, mas o importante é a gente absorver esses conceitos básicos e para
no futuro, fazer as coisas com bastante segurança. Então, eu tenho aqui 3 arquivos que são mais importantes, certo? Esses 2 arquivos aqui, esse cliente-service.js e esse index.js, é onde está definido o nosso código. Esse outro arquivo aqui é importante, que é o chamado package.json. É o arquivo onde a gente conta qual é o nome do nosso projeto, a identidade dele. É como se fosse o RG do nosso projeto. Então, aqui é o nome do nosso projeto, a versão, a descrição e por onde o nosso projeto começa, né? Aqui essa tag main aqui, ele fala que nosso projeto começa aqui nesse arquivo index.js. Então, vamos no nosso arquivo index.js começar o nosso projeto. Essas 2 primeiras linhas, a gente está fazendo um procedimento que a gente chama de importar um módulo. O que é um módulo? Um módulo é um código, né? Um amontoado de código que você pode fazer para ser reaproveitado no futuro. Então, imagina que você, diversas vezes, vai ter que fazer divisão de número, ou você vai ter que fazer um cálculo que se repete muitas vezes. Então, você pode criar um módulo para isso. Aqui tem um ponto bem interessante, que esse módulo é um módulo da comunidade. A comunidade nada mais é que são desenvolvedores do mundo todo que escrevem códigos que podem ser reaproveitados e disponibilizam gratuitamente para que a gente possa utilizar no nosso projeto. Então, aqui eu estou utilizando esse módulo chamado Express, que vai me auxiliar na criação do meu back-end. Esse módulo eu encontrei na internet, é totalmente gratuito, e eu posso disponibilizar os meus módulos na internet também e, eventualmente, até contribuir com o módulo de alguma outra pessoa. Aí, aqui mais para baixo, eu estou importando um módulo que eu mesmo escrevi, que é esse cliente service. Então, é interessante ver que a gente consegue aproveitar coisas da comunidade, né, coisas públicas, mas, eventualmente, se você, como no PAN lá, a gente tem as nossas regras, as coisas que são internas do nosso produto, que não devem ser divulgadas publicamente, a gente consegue criar módulos próprios, módulos privados, que são chamados, que só vão existir dentro do contexto do Banco Pan. Passando aqui mais para baixo, eu estou criando uma rota. O que é uma rota? É um endereço que o front-end vai conseguir chamar no nosso back-end. Então, quando ele chamar essa URL no nosso back-end, conta, com o ID da conta, /extrato, eu vou executar esse pedaço de código aqui. O que esse pedaço de código está fazendo? Eu estou utilizando o nosso módulo privado para ir buscar o extrato do nosso cliente. Eu havia comentado que o back-end é responsável por armazenar os dados que o front-end não armazena. Então, aqui no caso, a gente vai consultar os dados desse cliente, dessa conta, para saber qual é o extrato dele. Aqui a gente tem um exemplo de uma conta, tá? E eu tenho aqui o nome da pessoa, eu tenho o número da agência, e aqui eu tenho lançamentos que eu criei para ilustrar aqui para a gente. Então, eu vou buscar o extrato desse cara, buscar os lançamentos do extrato da conta dele. Eu estou salvando aqui numa variável. E aqui eu estou montando a minha resposta. Então, a minha resposta vai ter um status de 200. Esse status 200 quer dizer ok. É um status que a gente usa para dizer para o front-end que deu tudo certo na nossa consulta. E estou adicionando o nosso extrato aqui na nossa resposta. Lembra do nosso JSON lá do slide? Então, eu vou pegar aquele objeto de extrato, né, a nossa variável extrato aqui, e transformar ela num JSON para responder para o front-end. E aí aqui eu estou
colocando o nosso back-end para ser executado, né? Ou colocando para rodar, como a gente costuma falar aqui no nosso dia a dia. Então, aqui eu estou dizendo que esse aplicativo, né, esse back-end vai escutar requisições, né, chamadas na porta 3000, e aí eu estou colocando uma mensagem aqui para ele me avisar quando o meu back-end estiver rodando. Vou fazer mais uma transição de tela aqui, aí eu vou dar um toque para vocês a hora que puder valer, só para não ficar o terminal tudo sujo aqui. Então aqui eu estou... Então agora eu vou executar o nosso back-end. Eu vou rodar o comando node, do nosso node.js, passando o nosso arquivo index.js, que é o ponto de entrada do nosso back-end. Aí ele me deu a mensagem que a API está iniciada na porta 3000. Isso quer dizer que o nosso back-end está rodando, está no ar. Vamos fazer um teste? Aí aqui a gente consegue ver o nosso extrato da nossa conta, né, de exemplo. Isso aqui é o JSON, tá? Essa representação gráfica dos dados é o que a gente chama de JSON. E ele usa o mesmo formato de criação de variáveis, né, de objetos do JavaScript, como a gente pode ver, conseguiu ver lá no código, né? Então, aqui eu tenho o número da conta, eu tenho o nome do correntista, a agência, e aqui são os lançamentos, né? Então, a gente consegue ver que tem um crédito no valor de R$35, nesse dia, nessa hora, com essa descrição. Aqui tem um pagamento de um boleto, aqui foi um débito em conta, e isso aqui vai se repetindo. Mas é difícil, né? Imagina a nossa mãe, a nossa avó entrando num site e vendo uma tela dessa aqui. Ia ficar difícil da gente entender o que está acontecendo, né? Então, é por isso que existe a nossa camada de apresentação, o front-end, e aí agora a Aline vai mostrar para vocês como esse JSONzão aqui esquisito, esse monte de texto estranho, consegue se transformar numa tela bem bacana para você mostrar para os seus amigos. Fala, galera. Eu vou fazer a parte agora do front-end. Como o Ramon explicou para vocês sobre o back-end, essa é a camada de interface mesmo, tá? É o que você vê quando você mexe no WhatsApp ou no Facebook ou algum post no Instagram. O Android Studio, ele é uma ferramenta gratuita, tá? Você consegue fazer o download dela direto no site da Google. Ela é responsável e completamente essencial para a criação de aplicativos. Inclusive, ela foi anunciada como pela Google como uma ferramenta oficial para a criação mesmo de aplicações. Tá? Você não precisa só fazer aplicativos nessa ferramenta, você consegue criar aplicações para relógios, para carros. É bem interessante e tem inúmeras possibilidades. Nela também você consegue criar toda a parte de interface, que seria a tela mesmo, né? Consegue incluir cor, incluir fonte. Você tem um layout editor também, se você não quiser colocar isso na mão, você também consegue alterar esses componentes arrastando e jogando na tela. E, basicamente, o Android é isso, tá? Ele nada mais é do que um programa de computador que vai ser para você conseguir editar os seus aplicativos de uma forma mais fácil. Então, como eu comentei, toda aquela linha de código que geralmente você vê em filmes, em série, com aqueles hackers digitando enlouquecidamente, geralmente é feita numa IDE, tá? Ela é completamente essencial. Então, basicamente, o Android Studio é isso, é um software disponibilizado gratuito. Então, se você quiser ir lá agora no site da Google, você já consegue baixar e começar a dar uma olhada em tudo que o Android pode trazer para você. Tá? Para você conseguir usar o Android, é necessário do Kotlin. O que é o Kotlin? O Kotlin, ele é uma linguagem de programação. Tá? Provavelmente vocês já devem ter escutado sobre isso nos vídeos anteriores, tá? Nos outros que teve. Mas a linguagem de programação, o que acontece? O seu computador, ele só consegue entender binário, que seria o 0 e 1.
Se você fosse escrever qualquer comando, qualquer um que seja, escrever um bom dia que seja, isso seria cansativo, seria muito suscetível a falhas, porque seria 0 e 1, 0 e 1. Então, a linguagem de a linguagem de programação, ela basicamente faz isso, ela pega toda essa parte que você não entende, que é muito difícil, e transforma numa linguagem mais natural, mais humana. Então, tudo que você escreve no Kotlin, existe um compilador que pegaria tudo que você escreveu dessa forma mais legível e entregaria para a máquina de acordo com o que ela precisa receber, que seria o binário. Então, o Kotlin é uma linguagem de programação, foi criada pela JetBrains também. O nome dele, inclusive, é por causa de uma ilha, que chama Ilha de Kotlin, que fica na Rússia. Esse projeto, ele iniciou em 2011, tá? E em 2016, ele foi anunciado como uma linguagem estável, que poderia ser utilizado por qualquer um, por ser até um código open source. E no ano seguinte, a Google, em uma apresentação deles, que acontece todos os anos, de novidades e lançamentos, eles anunciaram que o Kotlin seria a linguagem oficial para a criação de aplicativos, tá? Ela se torna a terceira linguagem, hoje a gente tem o C++ e o Java, mas o Kotlin hoje, ele é a segunda linguagem que os desenvolvedores mais gostam. Então, é muito bacana, tem muito tutorial, não é tão difícil a linguagem, porque, como eu disse, ela é muito próxima da realidade do que a gente conversa, então é muito fácil a compreensão. Os conceitos básicos para se criar um aplicativo seriam necessários a edição de 2 arquivos, né, basicamente, que é o XML, que a gente vai dar uma olhadinha já já e brincar um pouquinho. XML, ele é todo responsável pela parte de interface de usuário, tá? Então, toda a tela, botão, música, imagem, cor de texto, tamanho de fonte, esse arquivo que é responsável por gerenciar isso. E a gente tem a parte do Kotlin, que seria o código mesmo, né? E ele é responsável pela regra de negócio, quando vai aparecer tal coisa, quando não vai, se você vai buscar um dado do servidor, igual o Ramon explicou agora, ou se você só vai buscar de um banco de dados interno mesmo. Então, basicamente, esses são os 2 arquivos principais que vocês terão acesso para editar mesmo. Claro que existem inúmeras outras coisas que vocês vão ver, caso vocês sigam pelo interesse, né, no desenvolvimento mobile. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai dar uma olhadinha nesses 2, que eu acho que é bastante introdutório. E, pessoal, então, essa aqui, ele é a janela principal do Android Studio, tá? Eu vou explicar alguns pontos aqui, claro que a gente não consegue se aprofundar em cada detalhe, devido ao tempo do curso em si, mas eu vou tentar passar um overview bem, assim, bacana do que a gente consegue, para quando vocês forem, vocês não se perderem, caso vocês baixem. O Android Studio, ele é composto por alguns arquivos principais, tá? O Manifest é um arquivo, assim como foi o que o Ramon falou, ele é basicamente o documento da sua aplicação. Ele contém o nome do seu pacote, tá? Que isso, quando você gerar um executável dele, vai virar um ID, que vai ser único e exclusivo na loja. Então, nenhum outro aplicativo no mundo tem o mesmo ID, cada um tem o seu. Ele também possui todas as permissões necessárias para você rodar a sua aplicação. Nesse caso, eu só tenho da internet, porque a gente vai bater no servidor que o Ramon criou com os dados, mas eu poderia ter de GPS, de câmera, e uma infinidade aqui. O que você precisar, você consegue incluir aqui. Ele também tem o logo do seu aplicativo, aquele ícone que fica aparecendo no seu menu do celular. O logo que você quer que apareça, você inclui aqui também. O nome das classes, que a gente já vai ver já já. Então, basicamente, esse arquivo, ele é obrigatório em cada aplicação, ele não é editável o nome, tá? Aqui dentro, sim, mas o nome dele permanece sempre o mesmo, senão vai dar erro na hora de você gerar. Temos a pasta Java também, ela contém todo o código-fonte do aplicativo, então toda a regra que a gente conversou agora aqui, do Kotlin, a regra do que vai apresentar, da onde ele vai buscar o dado, como vai ser feito, fica toda nesse código-fonte, tá? A gente vai passar por alguns detalhes daqui a pouco. Temos também a página, aqui a aba de Resource, na verdade não existe código nela, tá? Ela é só responsável mesmo por imagens, como aqui, ó. Essa pasta drawable, ela inclui todas as imagens que você vai usar no seu aplicativo, você consegue incluir aqui. Temos a pasta layout, que é onde fica todas as telas, por exemplo. Deixa ele só abrir aqui. Aqui temos a tela do aplicativo, então você consegue, conforme você vai incluindo, você já consegue visualizar como que fica.
Você não precisa unicamente escrever, tá? Se você abrir, deixa eu achar. Você consegue abrir direto o editor, se você clicar aqui na aba Design, na lateral, você consegue editar, então você pode só arrastar e incluir, você não precisa, basicamente, só fazer a edição. Temos aqui também o IPMap, que é responsável pelos ícones, e a pasta Velois, ela contém as cores da sua aplicação, o tamanho que você quer de fonte, de espaçamento, de um espaço entre um texto e outro, ou uma foto e outro. Tem também a Strings, que é onde você guarda todos os textos do seu aplicativo, tá? Claro que você pode deixar isso no código-fonte direto, mas é uma recomendação, até para boas práticas de programação, é que você mantenha isso num arquivo separado, tá? Então, você pega esse nome aqui e faz referência na onde você quiser usar. Também tem o Styles, que vamos supor que você tenha o mesmo botão em todas as telas do seu aplicativo, você consegue deixar isso aqui de uma forma gerenciável melhor, você só faz a referência a ela também onde se for usar, você não precisa ficar repetindo. Por exemplo, o botão é azul, então você vai no XML, você vai falar que seu botão é azul em todos os botões, se você tiver 15 telas. Então, com o Style, você só faz a referência e ele vai aplicar em todos, tá? Na parte do código, a gente tem o principal, tá? Que é a main activity, ela é o start da sua aplicação. É aqui que começa tudo que você precisa fazer. Então, aqui a gente está fazendo um load da lista, que é a listagem que o Ramon preparou para a gente. Eu estou usando o RxJava, isso são conceitos mais avançados, tá? Eu não vou seguir isso com vocês, a gente vai mais brincar com XML mesmo, para vocês entenderem o básico e como isso é interessante. Hoje eu vou buildar aqui para vocês o aplicativo chamando a aplicação que o Ramon disponibilizou naquele... Deixa eu até... Aqui. Ele tinha comentado que para conseguir gerar aquele extrato, você precisava passar um certo caminho, eu estou passando, tá? Esse é o ID da minha conta, /extrato. Então, assim que a gente bater nesse serviço usando a internet do aplicativo, ele vai me retornar todos os dados que tinha naquela conta, tá? Vamos só testar aqui. Uma coisa bem bacana também é que para você testar o aplicativo, você tem algumas formas bem legais. Você pode criar um emulador. O emulador nada mais é que uma cópia de um telefone físico aqui no seu celular, tá? Eu criei um Nexus, mas é bem fácil, a gente pode até tentar fazer mais tarde. Ou você pode simplesmente plugar o USB do seu próprio aparelho aqui, que ele vai reconhecer, e você consegue buildar você consegue gerar o aplicativo direto no seu próprio celular, para você mostrar para seus amigos, para os seus pais. E a gente vai usar o Nexus hoje, tá? Que é esse aplicativo, que é esse emulador, que o Android disponibiliza também nessa ferramenta. Ele é basicamente uma cópia mesmo, se você sair dele, você tem como se fosse um celular, um menu aqui, você consegue editar. Vamos lá. Então, é isso, ó, o aplicativo, ele bateu no serviço do Ramon, que ele criou de extrato, e ele trouxe todos aqueles dados, tá? O nome do correntista, a agência, a conta, e cada lançamento que tinha naquele JSON, a gente conseguiu puxar, por exemplo, a data que foi feito esse crédito, a descrição, o valor, um pagamento, para onde que foi, qual foi o valor. Então, aqui a gente consegue ter toda aquela listagem direto na aplicação, tá? É bem bacana, falando assim, são infinitas possibilidades do que se fazer no aplicativo. Você pode fazer de tempo, você pode fazer uma nova rede social, você pode fazer um aplicativo de banco, como a gente faz aqui no PAN, até agora com o banco digital. E vamos só brincar um pouquinho? Aqui, deixa eu só ir. A gente vai na pasta Layout, tá? Na pasta Layout a gente tem um item, que nem eu falei para vocês não repetirem várias vezes a mesma coisa, a gente criou apenas um único item, tá? Que ele vai se repetir de acordo com a listagem, até para manter um padrão de apresentação. Então, vamos lá. Para você, por exemplo, aqui a gente tem um card view, tá? A Google, ela disponibiliza uma biblioteca de design. O que é uma biblioteca? Como o Ramon explicou, são códigos que empresas fornecem que facilitam a parte que você teria muito tempo para fazer, ou às vezes muitos aplicativos usam. Então, eles criam uma coisa mais padronizada e você consegue usar no seu aplicativo, tá? Então, a gente tem o Constraint Layout. Constraint Layout é como se fosse o pai do seu layout, tá? Ele que vai ser todo responsável pela nossa criação.
Aqui a gente tem a view, que essa linha aqui, eu criei uma view, se você olhar, o widget é comprimento, tá? Então, ela tá como match parent, porque eu quero que ela seja do tamanho inteiro, tá? Por exemplo, se eu não quisesse que ela fosse do tamanho inteiro, se eu quisesse que ela fosse um tamanho de 8 dpi, por exemplo, você pode olhar que ela ficou bem pequenininha. E o que é dpi? O dpi é a densidade, tá? É o tamanho, Então, você consegue variar 8 dpi, 50 dpi, aí vai de acordo com o seu layout mesmo, do que você precisar, mas a gente vai usar o match parent agora, porque a gente precisa que ele fique inteiro. Aqui eu estou usando como background é o fundo dessa view, tá? Aqui eu coloquei como um vermelho, mas você poderia colocar qualquer outra cor. A gente tem o image view, tá? Que é uma view responsável também, responsável por inclusão de imagens. Aqui eu coloquei uma imagem de um cartãozinho, que significa um débito em conta, mas você poderia colocar qualquer outro. Aqui eu coloquei as margens dela, tá? Então, ela tá afastada de cima e embaixo, para não ficar grudado. Mas, basicamente, é isso. O layout você consegue customizar, você consegue colocar relógio, você consegue colocar aquelas estrelinhas para você avaliar um aplicativo, músicas, GIFs, vídeos. Então, assim, tudo depende mesmo da sua imaginação para criar um aplicativo ou do que você precisa fazer mesmo, tá? Aqui eu tenho uma classe que é onde eu tenho toda a minha lógica de qual ícone eu vou apresentar, qual que vai ser a cor da barra, porque se vocês repararem, quando é crédito, ele é verdinho, e quando é débito ou pagamento, é um dinheiro que está saindo da sua conta, então ele fica vermelhinho, tá? Então, se a gente quiser trocar, por exemplo, eu não quero mais que seja verde quando for crédito, eu não gosto de verde, eu sou corintiana, então eu vou colocar preto. Então, você vem aqui se você olhar, a gente está puxando a cor verde, tá? Você consegue apagar isso daqui e escrever black. Ele vai trazer para você a cor preta, tá? Vermelho não tem problema, vamos só ver como que ficou, a gente já consegue buildar isso na hora e você já consegue ver a alteração. É muito bacana, é muito rápido, e isso que é o legal do Android, tá? O que você quiser, o que tiver na sua cabeça, a ideia que tiver, você já consegue colocar em prática e já ver como fica. Vamos lá ver se ficou preto. Perfeito, ó. Então, tudo que era crédito, lembra que era verde, ele ficou preto, tá? Ele não tá mais o verdinho que estava antes. Então, você consegue trocar na hora. Até a cor dessas setinhas também, você consegue... É tudo customizável, tá? Aqui, como eu falei, eu não acho que seria bacana agora eu entrar em cada parte com vocês, até para não assustar, porque é tudo conceito muito novo. Então, eu não gostaria que isso acontecesse comigo no meu primeiro contato com essa linguagem. Eu acho que vale a pena vocês irem atrás disso, tem bastante coisa na internet, inclusive gratuito. O Android, conforme eu disse, são muitas coisas, tá, que é preciso ver, você precisa realmente ir atrás, tem bastante conteúdo. Eu não conseguiria passar para vocês cada coisinha do que é necessário para você criar um aplicativo. A gente mexeu um pouquinho com XML, basicamente dá para você ter uma noção do que você consegue fazer. Então, o que você consegue fazer com Kotlin? Você consegue fazer qualquer coisa, tá? Você consegue criar a próxima rede social de sucesso, você consegue criar um aplicativo para um amigo seu que tem uma mecânica, por exemplo, ou para sua mãe, para qualquer pessoa você consegue criar, tá? É uma ferramenta que ela ajuda muito o desenvolvedor. Então, não se prenda a isso de que, por mais que seja em inglês a linguagem, tem muito conteúdo, conforme eu falei, tem muita ajuda na comunidade. Então, não desistam, por favor. E por onde que você poderia começar? Tá? Caso vocês tenham interesse realmente em seguir essa linhagem de aprendizado, aonde você encontraria tutoriais, cursos, tá? Você tem muito material online, tem muita comunidade do Android, o pessoal é bem receptivo, então tem muita gente com conhecimento avançado que vai te ajudar demais, até quem está começando também agora tem um suporte, é um apoio muito bacana, tá? A Google, ela disponibiliza vários cursos, chamado Code Lab, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo, para vocês darem uma olhada. Então, você consegue fazer sobre Kotlin, sobre Android, XML, são vários cursos, inclusive também ela tem de back-end, porque o Kotlin, ele é multiplataforma, tá? O Kotlin não é só usado no Android, ele pode ser usado no back-end também, inclusive no iOS, se você quiser programar para iOS.
E tem também a parceira, que é a Udacity, tá? Que são professores da Google. Os cursos deles são em inglês, mas todos eles têm legenda, é bem fácil o entendimento. Também tem monitoria, então você consegue mandar tua dúvida, caso você fique empacado em alguma parte, ou não consiga prosseguir. É bem legal o suporte que eles dão também. É gratuito, o que é bacana, porque é um curso bem caro. Antigamente ele estava em torno de R$ 3.000, agora os cursos iniciantes eles estão gratuitos, com certificado. Então, para você que quer seguir nessa carreira, é uma ótima dica, e eu espero do fundo do meu coração que vocês sigam com isso, porque o desenvolvimento mobile é muito interessante, tá? Não é, como eu falei, não é só para aplicativo, você consegue construir aplicativos para o carro, para a sua televisão, para o relógio, para o óculos agora também, que existe agora o Android Watch, você consegue. E essa é a minha parte, eu espero que vocês tenham gostado, e para finalizar agora eu vou chamar o Ramon novamente. E é isso. Obrigada. Muito legal esse conteúdo todo, né, galera? Vocês viram aí como criar uma interface amigável para os nossos dados. E antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar essa reflexão do Steve Jobs, fundador da Apple, é uma figura bem conhecida, que diz que todos deveriam aprender a programar, porque aprendendo a programar, você aprende a pensar. Realmente, independente da linha de programação que você escolha seguir, back-end ou front-end, você só tem benefícios em aprender lógica de programação. Vai te enriquecer em diversos aspectos da sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, pessoal, esse foi o último vídeo da nossa semana de tecnologia do Banco Pan em parceria com o Pro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que tenha aguçado a curiosidade de vocês de ir atrás dessa área de TI e conhecer mais coisas dessa área. É um mercado bem interessante, tem muito espaço, está sempre atrás de bons profissionais e espero trabalhar com vocês um dia. Bacana, pessoal. Obrigada pela participação, pela atenção de vocês. E eu quero também que vocês saibam que TI não é só homem, tá? Tem bastante mulher agora iniciando nessa jornada. É bem legal, a receptividade é muito boa. Então, se você é mulher e está interessada, pode me procurar no LinkedIn, no meu e-mail, direto pelo PAN, não tem problema. Eu vou ficar super feliz em ajudar. E eu fico muito feliz também por vocês terem se interessado por esse vídeo de hoje. E não se esqueçam que todos os vídeos estão disponíveis. E é isso. Muito obrigada.